sei vocês, mas eu tenho o hábito de abandonar livros e hoje eu quero falar sobre alguns que definitivamente não deram certo comigo e eu preferi deixar pra lá. Olá, aqui é a Hannah e livros abandonados é um tema que ainda é considerado um certo tabu, né, aqui na internet. Há aquelas pessoas que defendem que você abandone livros, outros que defendem que você não deve abandonar. Eu sou do time que acha que você deve abandonar, sim. E hoje eu quero mostrar alguns que de fato não deram certo comigo, como foi o que aconteceu com A Mulher na Cabine 10. Esse livro tinha um hype muito grande logo assim que ele chegou no Brasil, vi muitas resenhas positivas dele e eu fiquei bem curiosa na época. Só que é aquilo, né? A gente vai sempre ficando de olho nas resenhas, nos lançamentos, nas pré-vendas. A gente acaba colocando muito livro na lista e por fim eles acabam caindo no nosso esquecimento. E eu reencontrei esse livro no catálogo do Kindle Unlimited e resolvi dar uma chance para ele. Só que eu acabei abandonando ele, se não muito me engano, em 20%. Eu tentei, fui guerreira, mas não deu muito certo. Achei a escrita um tanto lenta demais. Achei que a autora demorou muito para poder desenvolver de fato o mistério, para poder trazer de fato a protagonista, né, colocada lá em ação, colocada lá na cena, nas coisas que iam acontecer, e eu já fui ficando bem desmotivada. E eu sou uma pessoa influenciável, né, então quando algumas pessoas me falaram que esse livro era um tanto fraco e tal, eu acabei perdendo um pouco a vontade de ler, porque eu já estava vendo que o livro não ia dar certo. Eu ainda vi uma pessoa reforçando que o livro não era muito legal, então eu acabei abandonando mesmo. E acho que esse é um livro que eu não devo nem voltar mesmo. Alguns a gente abandona querendo dar uma segunda chance depois, porque não é a época que a gente está lendo o livro e tudo bem, mas acho que esse não é bem o caso, sabe? Eu acho que esse é um que eu vou abandonar de fato e talvez eu não leia mais. Outro livro que não deu muito certo foi Amor nos Tempos de Serial Killer. Eu acho que eu devo ser a segunda pessoa que leu esse livro no mundo, não sei. Porque eu não vejo uma única resenha a respeito desse livro. A única pessoa que fala sobre ele é a Su, que é uma amiga minha de um clube do livro que a gente participa, e ela também gosta muito de suspense, apesar do clube ser focado em romance, mas a gente acaba dando alguns pitacos em outros gêneros. E ela também gosta muito de suspense, gosta muito de terror, e ela chegou e comentou, né, a respeito desse livro que ela estava lendo, gostando muito. Eu resolvi pegar no Kindle Unlimited para poder ler. Só que eu cheguei em cerca de 30% e eu acabei desistindo porque eu não aguentei a leitura. A trama tem uma proposta muito boa, bem interessante, que fala sobre uma aluna de doutorado que está fazendo a sua tese em literatura e ela é especializada em serial killers, né? Gosta muito de true crime, de entender como é que é a mente, né, das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então ela tentou juntar isso com a literatura para poder colocar um apanhado um pouco mais técnico, né, nesse tipo de livro. E tudo bem, é uma temática que eu achei interessante porque ia mostrar exatamente a vivência dela no mundo acadêmico, que é uma coisa que é a minha realidade, afinal de contas eu também passei pelo doutorado, apesar de eu não ser formada em letras, né, eu sou bióloga, mas essa vivência acadêmica acaba sendo um tanto comum, né, algumas coisas a gente acaba se identificando, então eu fiquei curiosa por causa disso, e também por conta da promessa que o livro trazia, porque não só ela estava fazendo a tese dela, como ela também iria ter um próprio mistério na vida dela. E como o próprio nome já fala, né, ia ser aquele mistério com um toque de romance. Então, tudo bem, seria legal para poder ter umas cenas um pouco engraçadas, um pouco mais leve no meio do caminho, até porque ela não ia só escrever a tese dela, né, ia ter que fazer outras coisas da vida, pelo menos achava eu. E não foi bem isso que eu vi, eu só vi uma pessoa muito obcecada com o tema, vários nadas acontecendo, e a leitura foi se tornando arrastada, capítulos muito longos, e eu fui me desmotivando. Quando chegou em 30% que eu vi que não ia muito para frente, eu acabei desistindo. Pode ser que eu volte a ler esse livro em alguma outra época? Talvez. Pode ser que funcione para você, que você gosta também dessas histórias um pouco mais lentas? Pode ser também, fica aí a indicação. Mas comigo, nesse momento, não funcionou. Então eu não vi uma outra alternativa a não ser abandonar a leitura. Outro livro que também eu comecei muito bem e depois eu vi que não ia dar muito certo é Mentira Inocente. Esse também é uma proposta de ser uma comédia romântica com um pezinho no suspense, então seria uma proposta bem mais leve em relação aos outros livros que eu estava lendo. E eu acompanho, inclusive, algumas pessoas que leram esse livro e que gostaram. Então,
Sabe como é que é, né? Você não é todo mundo, não é porque todo mundo gosta que você tem que gostar também, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei, acho que com muita expectativa em relação a esse livro, mas eu acho que a escrita não me conquistou, sabe? A trama em si também não deu muito certo. E aí eu resolvi abandonar. Acontece, né? Não é sempre que dá aquele match e tudo bem. Ainda assim, também fica aqui a indicação, pode ser que funcione para você, mas comigo, infelizmente, não funcionou. Em todo caso, é uma leitura nacional, tá disponível no Kindle Unlimited, se você quiser conhecer também, tirar suas próprias conclusões. Todas as Cores da Escuridão é um livro que, se você procurar aqui no YouTube, certamente você vai encontrar muitas resenhas positivas sobre ele. Ele é um calhamaço e promete ser um suspense que também tem uma carga dramática muito pesada. E talvez por causa disso ele não tenha funcionado comigo, porque eu li na época errada. Pois é, tem isso também. Eu acabei pegando esse livro porque eu fui exatamente influenciada por conta dessas resenhas positivas e também porque eu queria muito conhecer a escrita do autor. Só que eu acho que sou eu que não estou mesmo na vibe de ler livros que são muito pesados, que têm essa carga dramática muito grande. Então eu gostei do mistério, gostei do suspense, e é um livro que eu gostaria muito que se mantivesse, né, no catálogo do Kindle Unlimited, que foi lá que eu encontrei, inclusive, e cheguei até uma boa parte dele, acho que foi quase 40% quando eu decidi abandonar, mas quem sabe em outra época eu esteja mais aberta a ler esses livros que têm essa carga mais dramática. Hoje eu confesso que eu não estou muito, mas se você gosta desse tipo de leitura, só vai e se prepara, porque ele é um calhamaço com capítulos bem longos. É para você realmente ficar muito imerso na leitura, você entender de fato todas as nuances do que se passa na cabeça de todos os personagens, principalmente no responsável, né, pelas coisas lá que acontecem. É uma história que vai mexer muito com você e se você não estiver preparado, assim como eu, deixa esse livro em stand-by e quem sabe outra época ele funcione. Se você viu um vídeo em que eu falei sobre coisas que eu não gosto em livros, né? Caso você não tenha visto, vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo e também aqui nos cards. Uma das coisas que eu não gosto é quando o prólogo é muito grande. E é tão grande que parece realmente um capítulo, sabe? É um capítulo ou uma coisa que faria muito, assim, mais sentido se ele tivesse lá no meio do livro e não lá no prólogo, porque fica extenso e você acaba perdendo a coragem, você acaba perdendo a vontade de ler o restante do livro, sabe? Foi exatamente o que aconteceu em A Máscara do Mafioso. Esse livro é de uma autora nacional que se fala muito aqui no Brasil. Ela tem, acho, não sei se ela já tem, inclusive, ou se ainda está sendo gravado. Alguns dos livros delas acho que foram vendidos, né? Alguns direitos foram cedidos para a Globo, então aguardem aí que deve ter alguma adaptação, se já não tiver, né, alguma novela, alguma coisa assim. E aí eu fui tentar ler, porque seria a minha primeira experiência também lendo um dark romance. Não deu muito certo. Infelizmente não deu. Eu juro que eu tentei, passei do prólogo, passei dos outros, né, capítulos, acho que cheguei até o capítulo 4, 5, alguma coisa assim. E infelizmente não deu. Porque eu vi que não era pra mim. Primeiro, não era pra mim o gênero do livro. Por mais que eu seja uma pessoa que goste muito, né, que goste de suspense, aquele suspense bem pesado. Poxa, eu leio Freida McFadden, né, eu leio Charlie Donnelly, eu leio Agatha Christie, né, thriller psicológico, Gillian Flynn. Então, são coisas bem pesadas. Mas eu acho que aqui o negócio foi tão pesado, mas tão pesado, que eu não aguentei. Pois é, até eu, né, que tenho esse gosto meio sombrio, também tenho meu limite. E aqui eu vi que eu tinha o meu limite, então eu já sei que é um gênero que de fato não dá muito certo comigo. Pode ser que dê certo com você? Pode ser, mas comigo eu já sei que Dark Romance não funciona. É melhor ficar só mesmo no thriller, no máximo thriller psicológico, e já tá muito bom. E esse foi o vídeo de hoje. Agora me conta, você já leu algum desses livros que eu citei? Ele funcionou com você? Já aconteceu de você abandonar um livro que muita gente gostou? Ou você simplesmente criou muita expectativa porque, né, tava se falando muito e tal, e aí quando chegou pra ler viu que não era tudo aquilo? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar, vamos trocar figurinhas. E olha, em hipótese alguma, esse daqui é um vídeo que não é de recomendação de livros. Muito pelo contrário. Eu recomendo, se você não tiver lido, leia e tire as suas próprias conclusões, porque
né? Somos pessoas diferentes, em rotinas diferentes, em momentos diferentes da vida, então pode ser que funcione para você e seja uma boa leitura. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!